Nossa própria sensação de bem-estar está sob a mira de uma arma quando nos apegamos ao mundo exterior inconstante e pouco confiável. Há cerca de 2000 anos, o filósofo estoico Epicteto observou que as pessoas ficam sobrecarregadas e arrastadas porque tendem a se preocupar com muitas coisas. Sua cura, porém, não é parar completamente de se importar, mas preocupar-se com as coisas certas e parar de se apegar a tudo o que não importa. O que importa e o que não importa, de acordo com Epicteto, está ligado à realidade do nosso lugar como seres razoáveis num ambiente em constante mudança. Esta realidade Epicteto deixa clara no princípio subjacente ao seu trabalho e na dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Se conseguirmos nos preocupar com as coisas que estão sob nosso controle, estaremos em uma posição de força. Mas se negligenciarmos estas coisas e nos concentrarmos naquilo que não está sob nosso controle, estaremos numa posição de fraqueza. Principalmente quando nos apegamos ao que não cabe a nós, nos preparamos para uma vida de sofrimento. Esses textos antigos podem nos ensinar muitas coisas sobre como alcançar um estado de contentamento e paz interior, mas também sobre como fortalecer nossas mentes contra circunstâncias externas que normalmente consideraríamos prejudiciais. No primeiro capítulo dos Discursos, Epicteto deixa claro que as circunstâncias externas só podem nos prejudicar se permitirmos, ou seja, se nos apegarmos a elas. Ele dá um exemplo de exílio, dizendo que estar exilado não o impede de ir com um sorriso, nem de ser alegre e sereno. Porém, se ele tivesse se apegado à ideia de que ser exilado é uma grande tragédia, ou aos seus bens e às pessoas das quais foi separado, ele teria ficado em agonia. Epicteto sabia muito bem que a possibilidade de ser exilado não cabe a nós escolher, mas ser alegre e sereno sim. Portanto, ele não se importou com o primeiro e focou no segundo. Se nos concentrarmos apenas naquilo que podemos controlar e abandonarmos todo o resto, nada fora de nós poderá nos prejudicar. Agora surge a pergunta: o que exatamente está sob nosso controle e o que não está? Aqui está o que Epicteto afirmou no primeiro capítulo do Enchiridion, e passo a citar: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. As coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão e, em uma palavra, quaisquer que sejam nossas próprias ações. As coisas que não estão sob nosso controle são o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, tudo o que não são nossas próprias ações. Fim da citação. Então, simplesmente, o mundo exterior não está sob nosso controle, mas a maneira como escolhemos agir e nos posicionar em relação ao mundo exterior está sob nosso controle. Novamente, Epicteto não nos encoraja a não nos importarmos com nada. Pelo contrário, viver uma vida boa e moral de acordo com a natureza é o objetivo principal do estoico, que está inteiramente sob nosso controle. Mas ele nos encoraja a não nos apegarmos ao que não está sob nosso controle, porque essas coisas são instáveis, fracas e pouco confiáveis. Sim, o encantador e excitante mundo exterior de prazeres, doce, mas insaciável, que muitas vezes consideramos interessante o suficiente para perseguir. Portanto, desejamos o que o mundo tem a oferecer e nos apegamos a qualquer coisa que deleite a mente e os sentidos. Mas perder aquilo a que nos apegamos dói. Infelizmente, o que ganhamos e perdemos depende da fortuna. Portanto, se deixarmos que a nossa felicidade dependa de coisas que não dependem de nós, a fortuna controlará a forma como nos sentimos. Portanto, é fundamental que paremos de nos apegar a coisas que não controlamos se quisermos desenvolver uma sensação de bem-estar forte e estável. Felizmente, Epicteto nos fornece situações e métodos para fazer isso, enfatizando o poder da nossa faculdade de raciocínio e desvalorizando as coisas fora dela. Para este vídeo, estruturei essas coisas de maneira diferente por uma questão de usabilidade e com base no que Epicteto tinha a dizer além do primeiro capítulo do Enchiridion. Portanto, destilei 3 categorias de coisas às quais é melhor pararmos de nos apegar do ponto de vista estoico. 1. Pare de se apegar a objetos, pessoas e poder parece fazer parte da natureza humana não apenas se apegar às pessoas com quem nos associamos, mas também aos objetos. Confundimos repetidamente o apego, que contém certos elementos possessivos, com o amor. E assim, gostamos profundamente da presença de alguém de quem gostamos, mas ficamos em agonia quando essa pessoa sai de nossas vidas.
E o que é ainda mais trágico é que muitas vezes sofremos a perda de alguém antes mesmo que essa perda aconteça, o que acontece na nossa imaginação. Apegar-se a alguém ou a alguma coisa implica a dor contínua que surge ao resistir a uma separação possível, mas em última análise inevitável, daquilo a que estamos apegados. Em alguns casos, o medo da perda ou do abandono torna-se uma obsessão, o que significa que as nossas próprias vidas giram em torno da prevenção da separação. O mesmo vale para o poder. O antigo filósofo grego Epicuro apontou que o poder é insaciável, razão pela qual a obtenção do poder geralmente leva à fome de poder. Pessoas corrompidas pelo poder já foram inúmeras vezes causadoras de miséria porque não queriam desistir e queriam mais, o que só causa estresse. Mas a ironia do poder é que, embora sugira controlo, o poder em si não está sob nosso controlo, o que significa que pode ser dado e recebido a qualquer momento. Lutar contra a natureza impermanente da existência é o caminho do tolo. Se quisermos viver de acordo com a natureza, como fazem os estoicos, então devemos nos ajustar à transitoriedade. Mas como? Epicteto deu um conselho simples, mas profundo, sobre como tratar o mundo quando se trata de objetos, pessoas e poder. Ele sugeriu que tratássemos a vida como um jantar. Alguma coisa foi trazida para você? Declarou Epicteto, e estenda sua mão e receba sua parte com moderação. Isso passa por você? Não pare com isso. Ainda não chegou. Não estenda seu desejo em direção a isso, mas espere até que ele chegue até você. Faça isso com relação aos filhos, à esposa, aos cargos públicos, às riquezas, e você eventualmente será um parceiro digno das festas dos deuses. Fim da citação. Ele então prossegue dizendo que quando pudermos rejeitar as coisas que nos são postas diante de nós, seremos não apenas parceiros nas festas dos deuses, mas também de seu império. Isto aponta para viver em conformidade com a natureza ou, simplesmente, de acordo com a forma como as coisas são, em vez de entrar em conflito com ela. Agora, Epicteto quer nos fortalecer contra a dor da perda, mudando a nossa percepção das coisas que amamos. Em vez de pensar que possuímos algo, ou que temos direito a algo ou a estar com alguém, poderíamos ver tudo o que temos como emprestado. Cito, e nunca diga nada, me perdi o controle, ou mais, lhe eu devolvi. Seu filho está morto? Ele é devolvido. Sua esposa está morta? Ela está devolvida. Sua propriedade foi tirada? Bem, e isso também não é devolvido? Mas quem o tirou é um homem mau. Que diferença faz para você quem o doador designa para retirá-lo? Enquanto ele dá para você possuir, cuide dele, ou mais não o veja como seu, assim como os viajantes veem um hotel. Fim da citação. Quando pensamos nisso, a visão das coisas de Epicteto não está longe da verdade. Não possuímos nada, exceto a nossa faculdade de raciocínio, porque se fossemos donos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das nossas propriedades, não seríamos capazes de perdê-los. Assim, a ideia de que tomamos emprestado se adapta melhor à realidade, pois sempre há um momento de devolver o que não é nosso. Apegar-se a bens emprestados é uma receita para a dor. Portanto, segundo Epicteto, não há problema em ter coisas, e até mesmo desfrutá-las, desde que possamos abandoná-las a qualquer momento. 2. Pare de se apegar às opiniões dos outros. O quanto nos importamos com o que os outros pensam de nós. Muitas pessoas movem céus e terras apenas para serem apreciadas. Por quê? Bem, essa é a questão. Especialmente nos dias de hoje, simplesmente o não ser querido não põe as nossas vidas em perigo na maioria dos casos, pois já não vivemos na era tribal, quando a aceitação pela tribo era uma questão de vida ou morte. No entanto, as pessoas que têm uma opinião positiva sobre nós têm os seus benefícios. Por exemplo, quando somos simpáticos é mais fácil fazer amigos. Quando somos atraentes, é mais fácil encontrar um parceiro romântico. Quando somos vistos como inteligentes e capazes, é mais provável que as empresas nos contratem. Mas Epicteto pensa que todos estes factores externos são inferiores à nossa equanimidade. Ele nos diz, por exemplo, que não devemos ficar tristes quando não somos convidados para uma festa, principalmente se não gostamos muito do anfitrião. Ser convidado para uma festa tem um custo, que é elogios e presença.
Se não estamos dispostos a investir tempo e energia no convívio com determinada pessoa, não devemos nos surpreender se não formos convidados para a sua festa. Não podemos ter as duas coisas. Ao não sermos convidados podemos não vivenciar as alegrias daquela festa, mas temos isso e passo a citar: no não elogiar aquele que você não gosta de elogiar, o não suportar seu comportamento ao entrar. Bem, isso parece uma recompensa muito boa. Independentemente do prazer que isso proporciona, a busca contínua por ser querido é exaustiva. Elogiar pessoas que não queremos elogiar, comparecer a reuniões sociais das quais não queremos comparecer. E para quê? Não é pela tranquilidade, que não pode ser alcançada se nos preocuparmos sempre com o que as pessoas pensam. Além disso, Epicteto disse que devemos ser ridicularizados e desprezados se esse for o preço que pagamos pela equanimidade, liberdade e tranquilidade. Devemos nos contentar em sermos considerados estúpidos, e quando alguém fala mal de nós dizemos: ele não conhece meus outros defeitos, caso contrário não teria mencionado apenas estes. No final das contas, as opiniões de outras pessoas estão além do nosso controle, mas o grau em que elas nos afetam está sob nosso controle. Nos apegamos às opiniões das pessoas e nos deixamos guiar por elas? Ou tiramos deles todos os benefícios que pudermos antes de deixá-los apodrecer para sempre no passado? Tudo se resume ao manejo habilidoso da ferramenta que nos é dada, que é a nossa capacidade de formar opiniões sobre opiniões. Cito: lembre-se de que não é aquele que profere palavrões ou um golpe que insulta, mas o princípio que representa essas coisas como insultuosas. Quando, portanto, alguém o provocar, tenha certeza de que é a sua própria opinião que o provoca. 3. Pare de se apegar a resultados e ideias. O universo nos submeteu sem piedade. Tente controlá-lo e sempre perderemos. Tente mudar o que é, e travaremos uma batalha que não podemos vencer. No entanto, as pessoas estão frequentemente ocupadas com o que deveria acontecer agora, o que deveria ter acontecido no passado e o que deveria acontecer no futuro. E quanto mais resistirem, mais a vida irá doer. Epicteto nos diz como devemos tratar um servo. Embora se espere que um servo seja obediente, ele deixa claro que é de tal importância para nós que deveria estar em seu poder nem sempre nos conformarmos com essa ideia. Pessoas são pessoas e é da sua natureza nem sempre se comportar como desejamos. Agora, o que é mais importante, que um servo nunca seja mau, ou que o senhor seja feliz? Não podemos ter os dois. E a aceitação de que um servo nem sempre age como desejamos é o preço que pagamos pela equanimidade. Podemos usar este exemplo como metáfora para qualquer coisa. Por exemplo, não podemos esperar que o mundo seja inofensivo. Silenciar pessoas que são, aos olhos de algumas pessoas, ofensivas não vai mudar o fato de que sempre haverá alguém ofendendo alguém, desde que não tenhamos desistido de nossa humanidade. Portanto, a ideia de um mundo inofensivo no qual os humanos estão envolvidos não é realista. E impor tal ideal a outros provavelmente causa mais mal do que bem. Uma abordagem mais útil seria começarmos sendo mais gentis, algo sobre o qual temos controle. Outros podem ou não seguir o nosso exemplo, mas isso não depende de nós. Como afirmou Epicteto, não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você prosseguirá bem. Fim da citação. Epicteto enfatiza que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nossa atitude em relação a ele. Alguém pode nos insultar, mas não consegue controlar o que pensamos ou sentimos sobre isso. Alguém pode tirar nossos bens ou roubar nosso dinheiro, mas não consegue controlar se estamos ou não deprimidos com isso. Nossos cônjuges podem nos trair, mas depende de nós até que ponto isso nos afeta. As idas e vindas do mundo não dependem de nós. Se mesmo assim nos apegarmos a eles, perderemos. Mas se os aceitarmos e nos concentrarmos em viver bem, apesar dos caprichos da fortuna, venceremos. Obrigado por assistir.